acredito que a mudança genuína, ela acontece de dentro para fora, né? E eu morando sozinha, vamos dizer assim, né? Sem a minha família com a qual eu cresci, né, na infância, eu falei que eu tenho que mudar, não quero me perder porque é uma realidade completamente diferente da minha. As pessoas com quem eu tenho contato são pessoas muito diferentes, né, das pessoas com quem eu tinha contato quando eu morava aí. E aqui na Europa, gente, Deus não existe aqui na Europa, tá? Eles toleram o islamismo, eles toleram o budismo, eles toleram qualquer outra religião, mas se você falar de Deus, você é considerado louco, começa a perseguição, né? Esse foi um dos meus problemas com aquele homem que eu te falei que eu falei para vocês que é maluco. Descobriu que eu era cristã, começou a me atormentar. Mas o que acontece? Você tem que tomar uma posição. Quando você tem filhos, né, a gente tem muitos planos para os nossos filhos. E vou contar uma história aqui pequenininha, né, rapidinho. Quando a minha filha nasceu, a gente estava com ela lá no quarto. E meu marido começou a conversar com ela, já descrevendo o futuro que ela teria, né? Quando ela tiver 14 anos, ela vai ter a Vespinha. Você vai ter a Vespinha. Quando você completar 16 ou 17 anos, você vai ter a máquina, né, o carro, que não precisa de carteira de motorista. Quando você completar 18 anos, você já vai ter um carro, o papai vai te dar um carro. Quando você terminar a escola, né, concluir o exame de maturidade, que aqui eles fazem com 20 anos, você vai ter a sua casa. Se você não quiser ir logo morar na sua casa, você pode escolher um lugar no mundo para morar, para fazer uma experiência, para conhecer uma outra cultura. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, meu Deus, minha filha vai ter tudo isso. Mas do que adianta minha filha ter tudo isso, já a vida programada, né? São programas, são planos. É Deus, né? Que depois cabe a Deus, né? O efetuar. A gente planeja, né? Mas o agir e o efetuar é de Deus. E eu falei, mas o que falta para minha filha? O que adianta minha filha ter tudo isso e não ter a salvação? Não alcançar a graça da salvação, né? E aí, quando eu fiz esse pensamento, na hora me doeu muito, mas é verdade, eu senti uma dor tão profunda e eu falei, meu Deus, eu preciso dar testemunho de Cristo, dentro e fora de casa, né? Porque é através do exemplo que a gente conquista as pessoas, não é no muito falar. Você pode falar, você pode bater boca com quem não quiser escutar. Quem não quiser escutar, não vai escutar. É o exemplo, né? O exemplo, ele arrasta. E aí eu falei, como é que eu me guardei dentro, né, me olhei dentro, falei, como é que eu quero ser vista pela minha filha? Eu quero ser vista como uma pessoa humilde, modesta, e eu tenho essa pretensão de ser considerada por ela uma mulher de fé e de oração. E os meus exemplos estão lá em Tito 2, me sempre aparece, né, que diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem excelentes donas de casa e tudo mais. Depois eu vou colocar aqui o versículo para vocês. E a mulher sábia de Provérbios, né? A mulher virtuosa de Provérbios. São esses os meus dois exemplos, né? E eu também tenho como exemplo de fé, de integridade, minha mãe e a minha avózinha, que eu me lembro que todo dia quando eu ia trabalhar eu escutava minha avó morava do lado da minha casa. Minha avó se levantava todo dia às 6 horas da manhã para orar. E essa coisa fica muito marcada na gente, né? E a Bíblia ela é muito sábia quando ela diz: ensina o menino o caminho em que deve andar, né? Porque quando ele crescer, ainda que ele cresça, ele não vai se desvirtuar dele, é verdade. Então, aqui em casa, mais do que ficar chamando para ler a Bíblia, para isso ou para aquilo, eu tenho que ser exemplo. Né? Exemplo, eu tenho que demonstrar os frutos, né? O fruto do Espírito. Eu procuro dar exemplo com as minhas atitudes, com aquilo que sai da minha boca, né? Com a forma como eu me visto, como eu me comporto. E ela observa. E é bonitinho porque às vezes eu tô tão cansada, ela tem um bercinho no quarto com a gente, né? Aí eu quero dormir, ela me chama, mamãe, não dorme não, mamãe, a gente tem que fazer oração, a gente tem que orar para Jesusinho, para Jesusino. E a gente faz oração, ela fica quietinha, e ela fala, mamãe, às vezes ela fala, mamãe, pede para Jesus, em italiano, porque ela não fala português, né? Pede para Jesus abençoar meu amiguinho, para abençoar meu cachorrinho,
né? E a gente vai orando e eu vou ensinando a minha filha assim. Eu tenho certeza que ela não vai se esquecer disso aqui. Então é muito importante que a mudança ela parta de dentro de verdade, né? Eu tenho essa preocupação porque aqui, como eu falei para vocês no início, a Europa está na mão de Satanás. E eu preciso ser esse ponto de referência, né? Esse pilar dentro da minha casa. Né? Ela tem que buscar, ela tem que ter essa referência dentro de casa. Então, não tendo os meus parentes, né? Eu procuro muito ser isso, uma mãe zelosa, uma esposa zelosa, uma boa amiga, né? Uma boa conselheira, uma boa pessoa. É assim que eu quero que ela me veja, né? Mas não de mentira, mas é assim que eu tenho que me comporto todos os dias. Eu me levanto com esse pensamento todos os dias. De ser um exemplo positivo para minha filha, para que ela possa ver Jesus, conhecer Jesus através da minha vida. E eu não falo de Jesus para ela no sentido religioso. Nós não somos religiosas. Nós somos seguidores de Cristo. Eu sempre falo para ela, você tem que fazer o que está ali na palavra. Eu quero comprar uma biblinha para ela, né? Pra gente ler juntinha quando ela já estiver na fase de alfabetização, porque eu quero que ela tenha esse contato com a palavra, né? Eu sempre falo para ela, você tem a mente de Cristo. No dia que você começar a ler isso aqui, antes de você começar a ler, você diz, Papai do céu, eu vou ler um pouquinho agora, me ensina, fala comigo, né? Me ensina o que está escrito aqui, que eu possa viver o que está escrito aqui, de verdade. Porque os dias são maus, né? E o mesmo conselho que eu dou para minha filha, eu dou para vocês, gente. Usem essa ferramenta, o teu telefone, para ganhar dinheiro, guardar dinheiro para um momento de emergência. Quem lê a Bíblia sabe, né, que a gente está caminhando a passos largos para o fim. Não se distraiam, não se distraiam. Olha, se vocês me consideram um pouquinho assim, né, se vocês têm um pouquinho de consideração por aquilo que eu falo, escuta o que eu estou falando para vocês, que é importante. Aprendam sobre geopolítica, porque através da geopolítica você vê o que está acontecendo no mundo e aí você lembra do que está escrito na Bíblia, porque está se concretizando. Essas coisas que estão escritas ali estão se concretizando em uma maneira muito, muito, muito rápida. Eu poderia passar horas aqui falando, mas escutem o meu conselho, de verdade. Use isso aqui, perca a vergonha, não perca tempo com isso aqui, estuda a Bíblia muito, muito, muito. Porque vai chegar um dia que as pessoas vão ter sede da palavra e não vão encontrar. E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vai chocar muita gente, mas uma vez, esses dias, eu falei até com minha mãe, não vou contar o sonho todo, mas eu tive um sonho, parecia uma visão, que as pessoas, elas perdiam a consciência, acontecia. A gente estava num momento muito difícil no mundo, mas muito difícil mesmo. E as pessoas não conseguiam se conectar com Deus porque alguém tinha tirado a consciência delas, elas não conseguiam mais ter esse contato com o céu, com o celeste. Então, grava no teu coração essas palavras e usa essa ferramenta aqui enquanto você pode para ganhar dinheiro e deixa esse dinheiro guardadinho. Porque nós temos que ser prudentes, né? Simples como a pomba e prudentes como a serpente, como diz lá na palavra. Então, gente, é um apelo de mãe de verdade. Não fica aqui de bobeira perdendo tempo, não. Use isso aqui para ganhar dinheiro. Se eu puder ajudar você em alguma coisa, Ivana, eu quero começar, mas não sei como. Escreve para mim, que eu vou te ajudar de graça, de graça. Eu vou dizer, olha, começa por aqui, faz isso, faz aquilo. Vou ter o maior prazer em te ajudar. Porque os dias são maus, são muito maus. Não sejam pegos de surpresa. Não se façam encontrar naquele dia ali despreparados, tá bom?